A sua lâmpada fica piscando mesmo com o interruptor desligado? Aqui nesse vídeo, em 5 minutos, eu vou te explicar todos os motivos que podem ocasionar esse efeito de ficar piscando e como é que você soluciona isso de forma simples. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, onde temos uma rede fase e neutro, isso independente se é fase neutro 127 volts, 110 ou fase neutro 220 volts. O importante é que seja fase e neutro. Primeiro teste a ser feito é: desliga o seu interruptor, retire a sua lâmpada, pegue o multímetro e meça. Se você medir qualquer tensão, ela deveria dar 0 volts. Se você fizer qualquer medição onde tem ali 30 volts, 20 volts, 50, 80, já há um indício grande aí de um problema, que é o seguinte: o seu interruptor ele pode estar dando fuga de corrente. Como assim no fuga de corrente? Por dois motivos. Ou por algum defeito interno dele mesmo, por ter alguma coisa incrustada lá, alguma sujeira interna no seu interruptor, ou por umidade. Excesso de umidade na caixinha sim pode fazer com que isso ocorra no seu interruptor. Então, por exemplo, ele ligado, ele vai passar lá os 127, 110 ou 220 volts que deveria passar. Ele desligado, ele vai acabar tendo uma resistência maior, mas ele vai deixar passar um pouquinho de tensão. E isso faz com que a sua lâmpada ela fique piscando. Caso isso seja diagnosticado esse problema, é simples de resolver: substituir o interruptor, ok? Porém, antes de você substituir o interruptor, é claro, vamos fazer um outro teste. Você desconecta aqui um dos cabos do interruptor, volta a sua lâmpada para o local e verifique. Se ela parou de piscar, ok, já pode ir lá e substituir o seu interruptor porque ele realmente estava com defeito, ok? Bem simples. Tá, eu desliguei o interruptor, desconectei o fio dele e minha lâmpada continuou piscando. Aí é um outro problema muito mais grave, que é que o seu neutro está tendo tensão elétrica. Isso pode ser por falta de aterramento, falta de equipotencialização, falta lá algum problema lá no BEP lá da sua entrada. Isso, se você que está assistindo esse vídeo não é um eletricista, chame o eletricista, porque isso é um sério problema que pode ocasionar vários outros problemas na sua residência, ok? Outro problema comum de acontecer é o seguinte: nem sempre a lâmpada fica piscando, às vezes sim, às vezes não. Isso pode ser ocasionado, mesmo a instalação estando toda certinha, né, entre o interruptor estando bom, a fase ligada, o neutro ligado, toda a forma correta, um bom aterramento ali, pode estar acontecendo um fato chamado indução. O que acontece? Às vezes, se lá no conduíte, onde passam os cabos que vão alimentar a lâmpada, tiverem mais circuitos ou vários circuitos passando juntos lá, essa proximidade toda aqui desses circuitos pode ocasionar uma chamada indução eletromagnética. Isso pode fazer com que os seus elétrons no cabo neutro ou na fase ali se movimentem e façam com que a lâmpada dê aquela piscadinha fraquinha, uma coisa que para muitos incomoda muito. Então sim, isso também pode estar acontecendo se houver um excesso de circuitos passando junto ali daquele circuito da lâmpada. Isso pode causar uma interferência eletromagnética. Claro que para solucionar isso tem que ser feita ali uma modificação na instalação elétrica. De novo, se você não é eletricista, você precisará chamar um eletricista para verificar isso. Outro caso muito comum de acontecer é isso aqui. É quando o eletricista, que com certeza não entende muita coisa de elétrica, né, ou alguém que se arriscou a fazer a instalação, ao invés de interromper a fase, acabou interrompendo o neutro. E sim, quem estava passando pelo interruptor era o neutro e não a fase. Com certeza sua lâmpada vai ficar piscando, além de ser bem perigoso, né? A pessoa desligar o interruptor e vai tentar substituir uma lâmpada achando que não tem tensão e na verdade tem, porque quem estava ligado era a fase. Então esse é um outro problema que pode sim fazer com que sua lâmpada pisque, e para solucionar isso é bem simples, né? Tira o neutro do interruptor e volta a instalação igual eu mostrei anteriormente, interrompendo a fase, ou seja, a fase que passa pelo interruptor e não o neutro, ok? Outro caso muito comum é em ligações onde tem 220 entre fase e fase, e o eletricista faz exatamente dessa mesma forma que a instalação, interrompe apenas uma fase com o interruptor. Vai ser o mesmo efeito de que tivesse interrompido só o neutro. Você vai continuar tendo uma fase continuada
continuamente lá na lâmpada e isso vai fazer com que ela pisque. Para solucionar isso é bem simples. Vamos mudar a instalação para esse modelo, onde eu tenho um interruptor bipolar, ou seja, as duas fases vão ser interrompidas pelo meu interruptor e nenhuma delas vão chegar à minha lâmpada quando estiver interrompido. Ok, na minha casa é 220 volts, duas fases, está um interruptor bipolar colocado e por que ainda assim ela está piscando? Vamos verificar de novo. Mesma situação, tira sua lâmpada, coloque o multímetro e meça. Se houver alguma tensão, de novo pode ser um problema em uma das fases ali do seu interruptor, fazendo com que passe ali uma pequena corrente e dê aquele mesmo defeito que eu mostrei no 127 volts. Qualquer tensão que tiver com o interruptor desligado é o defeito no interruptor nesse caso. E se por acaso não é sempre que pisca, você pode ter aquele mesmo efeito que eu mostrei anteriormente, onde você pode ter vários circuitos passando no mesmo conduíte que está passando ali o seu circuito da lâmpada e pode estar causando aquela indução eletromagnética e fazendo com que a sua lâmpada pisque. Entenderam? Os problemas que podem ter são pouquíssimos, mas realmente pode ser algo que incomoda. Se você não é eletricista, recomendo chamar um eletricista qualificado para resolver esse problema na instalação, mas aqui deu para você entender de forma bem clara o porquê, o que pode ocasionar aí esses defeitos de a lâmpada ficar piscando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha entendido. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, mas não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque sempre estamos postando vídeos novos para você receber essa notificação e não esquece de deixar aquele like. Aguardo vocês no próximo vídeo.